Quem aqui gosta de falar de política? Eu acredito que a maioria não agrada. Porém, é um assunto que está em alta e a gente precisa estar falando a respeito disso, porque estamos ainda em tempos de eleição e é necessário que a gente venha analisar. Será que a gente está colocando o político em primeiro lugar na nossa vida, acreditando que é ele que vai trazer a solução para os nossos problemas? Hoje eu vou reagir a um vídeo do canal do Rafael Pablo, um vídeo bem interessante que ele fez, bem divertido, e fala a respeito desse assunto para a gente poder refletir um pouco sobre esse tema. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Fi. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. Já te peço, para que você se inscreva também no canal do Rafael Pablo. É um canal bem interessante, fala sobre assuntos do meio cristão e algumas reflexões, tal como o nosso canal aqui. Mas um canal bem embasado, eu recomendo demais. Beleza? Vamos lá ver então o que o Rafael tem para falar pra gente? O pastor Samuel Ferreira, também bispo, não é só pastor e bispo Samuel Ferreira, lá da Assembleia de Deus do Brás, fez declarações polêmicas. Essas declarações polêmicas fizeram pessoas rasgarem as suas vestes, se cobrirem com um pano de saco e jogarem cinzas sobre as suas cabeças, porque elas não admitem aquilo que o pastor Samuel Ferreira fez a respeito de um determinado candidato a prefeito de São Paulo. Olha, vai! Não! Nossos comerciais, por favor. Pois bem, nós vamos reagir a esse vídeo onde o pastor Samuel Ferreira faz exatamente essas declarações. E para você que acredita que esse vídeo é apenas um vídeo qualquer, eu devo dizer que esse vídeo, como qualquer outro aqui no canal, preza pelo sola escritura. Esta igreja, esse povo é... Antes de eu pôr o vídeo, pessoal, deixa eu só falar um comentário aqui também. E a intenção desse vídeo não é puxar pro político tal, nem pro outro político, mas sim para a gente poder refletir a respeito de todo o contexto, beleza? O principal e o centro desse vídeo, assim como os demais vídeos, que eu fiz aqui no canal, sempre é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o nosso alvo, tá? Então, já só para deixar claro isso aqui, beleza? Então vamos lá ver o restante do vídeo. Vou nos locais que puder fazer campanha aberta e total. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer. Quem respeitou os crentes. Prefeito, esta igreja, esse povo é todo mundo. Não, como assim a igreja do cara, pastor? Não faz isso comigo não, pastor. A igreja de Jesus, pastor. Nem o senhor é dono dessa igreja. Como que o senhor vira e fala com um candidato que a igreja é dele? Peraí, Você entendeu? E vai sair daqui hoje fazendo o serviço. Tem que ser. Eu quero lhe dizer, quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando pela sua família, pela sua administração. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão, quem te abençoar, eu abençoo. Você nos abençoou e Deus vai abençoar você. Com uma calorosa salva de palmas com a palavra, Ricardo. Ele, a parte final ali dele tá orando, por ele, caso ele venha se tornar prefeito. Ok, até aí tá tudo bem. Nós temos mesmo que estar orando pelas nossas autoridades. Mas falar que deu a igreja para ele aí fica complicado, Vamos continuar. Nunes, o prefeito de São Paulo. Você acabou de ouvir aí esses absurdos. E se você tiver um pouquinho de cristianismo dentro de você, eu tenho certeza absoluta que você está enojado, que você está com vontade de vomitar. Porque... a gente fica bem surpreso mesmo com tudo isso. Em poucos segundos, você viu um púlpito se transformar em um palanque político. Esta igreja, esse povo é... E eu não sei qual é a desculpa que o pastor vai dar para ter cometido esse tipo de coisa. Não sei se ele vai falar que ele teve um sonho, que Deus mandou ele fazer isso, que foi uma revelação especial de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso é enojador. Agora, antes de eu tecer comentários a respeito deste vídeo, eu preciso dizer que eu quero espantar daqui aqueles que são apenas hipócritas. Sai daqui, seu demônio, morre! Aqueles que estão
bravos, nervosos com o pastor Samuel Ferreira, mas que em tempos passados apoiava plenamente os púlpitos se transformando em palanques políticos. Dá uma olhada. E aí, você ficou enojado também com esse ou só foi com o primeiro vídeo? Porque Então, eu tenho uma opinião bem minha a respeito de tudo isso, tá? Eu concordo sim que as pessoas, né, do meio cristão devem sim estar falando sobre política, tá? Claro, separado devido aos momentos ali, momentos específicos para isso. Eu não concordo também de pessoas subirem no púlpito para poder tá falando ali de política, né? Para poder estar ali usando o altar da igreja ali para poder falar da sua candidatura. Eu não concordo com isso, mas eu acho sim que pessoas, né, do meio evangélico, pessoas cristãs devem sim estar se candidatando, tá? E que devemos sim eleger homens e mulheres de Deus para poder estar ocupando as cadeiras aí do Senado, as cadeiras aí da prefeitura, né? Do governo em geral. Porque eu penso da seguinte forma: esses políticos que são eleitos pela população, eles não estão responsáveis apenas pelas obras, né, de construção, de reforma, mas eles também estão responsáveis por determinarem leis, por determinarem várias coisas que envolvem, além do povo de Deus, a igreja. Então eu sou muito a favor de ter homens e mulheres de Deus ocupando cadeiras aí no governo. Porém, uma coisa não anula a outra. O fato de eu achar que é certo termos políticos ocupando esses lugares não significa que eu acredito que usar o altar de palanque político seja correto. Se você não ficou enojado, com vontade de vomitar desse segundo vídeo, isso é sinal de que você tem o seu bezerro de ouro. Isso é sinal de que você só está protegendo o seu político favorito. Eu vi muita gente com político favorito quando foi a eleição da presidência nacional. Teve muita gente que teve essa reação de ter um presidente favorito. Eu lembro que quando chegou no dia da eleição, todo mundo que estava na igreja começou a falar: nossa, o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Falei, gente, calma. A gente tem sim, beleza, vamos votar no Bolsonaro? Vamos votar, vamos confiar que ele vai fazer um bom governo? Sim. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar de Jesus. Ninguém estava lembrando de Jesus, estava todo mundo preocupado com que se o Bolsonaro ia ganhar. Então eu acho que isso aí é um ponto muito delicado que a gente precisa pensar e repensar, né, o nosso posicionamento. Afinal de contas, ver uma igreja inteira gritando mito para um político, como se o próprio Messias estivesse presente ali, é algo enojador, tanto quanto aquilo que... Não, realmente, é enojador mesmo. Você pensar ali que o político está tendo mais ênfase do que Jesus. Isso é um problema que, bom, eu creio que em nome de Jesus a igreja está mudando essa mentalidade dela, né? Gerou-se um certo clubismo ao redor desses políticos e isso é algo inaceitável, né, irmãos? Jesus, ele é o centro. Que o pastor Samuel Ferreira fez na sua igreja. Então, se você acha o primeiro vídeo realmente algo que dá vontade de vomitar, mas esse segundo vídeo você começa a passar pano, dizendo coisas que, olha, não é a mesma coisa, são diferentes, sabe? A gente tem que levar em consideração o período em que estávamos vivendo naquela época. Pois bem, você é um passador de pano. E realmente, gente, a gente passa pano, porque às vezes para poder defender, né, aquilo que está acontecendo como se fosse o certo, para poder defender o político A ou o político B, a gente acaba passando um pano, fazendo de conta que tá certo as coisas, mas não tá. Você não está nem um pouco preocupado com a igreja, você só está preocupado com o tipo de bezerro de ouro que a igreja está levando para os seus púlpitos. Porque se o bezerro de ouro for aquele que você apoia, para você tá tudo bem. E esse vídeo então não é para você. Eu fiz questão de falar isso logo no início desse vídeo para que você possa sair tranquilamente deixando o seu dislike e eu possa continuar com aqueles que verdadeiramente estão preocupados
com a igreja. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o absurdo desse vídeo é como o pastor acredita que a igreja é um patrimônio pessoal dele. Ao oferecer a sua igreja para outra pessoa, ele deixa muito claro que ele acredita que a igreja faz parte do seu patrimônio pessoal. Faltou ele... Infelizmente isso também é uma coisa que é realidade. Muitos pastores, eles acham que são os donos da igreja, né? Eu entendo que ele batalhou ali para poder conseguir, né, fazer muita coisa, muita obra, muita construção. Talvez ali ele trabalhou ali para poder alcançar muita gente, mas a igreja ela é do Senhor. A igreja não é do pastor. E às vezes os pastores esquecem disso e querem agir como se a igreja fosse deles. Isso está errado, irmãos. É algo que nossa igreja tá vacilando. E falar que, olha, vou embrulhar para presente e o senhor pode levar para casa. Foi praticamente... Imagina, dar a igreja pro homem. Oh, meu Deus do céu. Vamos seguir. Isso que ele fez com a igreja. E eu não sei se os membros de lá, quando se tornam membros, eles assinam qualquer documento autorizando o pastor a utilizar. Não, e tipo, né? Como que os membros estão reagindo a isso? Será que ninguém chegou no pastor e falou, pastor, o que o senhor tá arrumando, pastor? O que o senhor tá arrumando? Como assim? O senhor deu a igreja pro cara? Que papo é esse? A igreja nem é do senhor. Vambora. Utilizar eles como moeda de troca em questões políticas. Não sei se existe ali uma assinatura dando ao pastor Samuel este poder de utilizá-los como moeda de trocas em campanhas políticas. Mas, pelo aplauso da igreja, como toda a igreja aplaudiu após a fala do pastor, eu acredito que se não está assinado, pelo menos tacitamente, muitos membros dali acreditam que sim, que o pastor pode... Pode ser que tenha isso a ver, né? Por exemplo, adquirir algum terreno, para poder adquirir alguma coisa, o pastor está usando ali de, vamos dizer assim, com o perdão da expressão, mas vamos dizer assim, vamos puxar o saco dele aqui, que dessa forma ele vai ajudar a gente a conseguir adquirir o terreno tal, adquirir uma liberação de verba para fazer tal obra, sabe? Pode ser que seja isso. Pode utilizá-los como moeda de trocas em campanhas eleitorais. E veja, muitas pessoas acreditam realmente que a igreja é um patrimônio pessoal do pastor. É mentira! Vídeo passado que eu fiz aqui no canal, e eu falei que a igreja não era do pastor e que uma igreja deveria ter o poder para destituir o seu pastor, ou seja, em assembleia de todos os membros da igreja, a igreja teria que ter esse poder para destituir um pastor que não estava verdadeiramente guiando aquelas pessoas ao evangelho. Eu recebi vários comentários dizendo, é isso mesmo, o pastor que construiu a igreja, o pastor que trabalhou pelaquela igreja e depois os irmãos vão colocar ele para fora. Pois bem, muitas pessoas acreditam exatamente assim, que se o pastor trabalhou naquela igreja, se o pastor levantou aquela igreja, os membros então são propriedades dele. Aquela igreja é propriedade dele e ele tem direito a fazer o que quiser com aquela igreja. E é exatamente isso. Eu já vi situações onde o pastor ele se via como dono da igreja a tal ponto de exigir determinadas coisas que ia contra a palavra, mas exigir que as pessoas cumprissem, porque ele se via como se fosse o dono da igreja. Então, assim, para você fazer parte da igreja, você tem que fazer isso que eu tô te mandando, senão você está sendo rebelde, e é complicado. O pastor Samuel está fazendo, está dando ela para quem ele bem entender. Esta igreja, esse povo é seu. E eu quero chamar a sua atenção para que você note que tanto o pastor com essa fala, quanto a reação da igreja ao aplaudir essa fala, demonstram que nenhum dos dois sabe exatamente o que é uma igreja. Nenhum dos dois tem a real consciência daquilo que a Bíblia fala sobre o que é uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Ele está dando a noiva de Cristo a um candidato político. É exatamente isso que ele está falando. Bem, eu não acredito que ele saiba realmente o que é uma igreja, porque se ele o soubesse, ele não faria isso. Ele não daria a noiva de Cristo a um candidato político. E eu tenho também absoluta certeza que durante pregações é bem possível que esse mesmo pastor tenha ensinado a esta igreja que o Senhor Jesus é o Senhor daquela igreja, que Jesus é o cabeça daquela igreja e que todos que estão ali são servos do Senhor Jesus e não do pastor daquela igreja. Eu tenho absoluta certeza que nas pregações que ele faz, ele deixa isso bem claro e bem evidente. Entretanto, na prática, ele age como se a igreja fosse dele, como se todos ali fossem servos dele, e que ele pode então fazer o que quiser. Ele pode inclusive passar esta igreja para um candidato político. E é isso que ele fez. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Ele passou a noiva de Cristo para um candidato político.
Agora, veja a gravidade disso. Não é possível que você esteja numa igreja onde faz exatamente esse tipo de coisa e você continue a aplaudir. Se você faz isso, você não entendeu absolutamente nada do que é essa igreja. Você realmente... Mas eu tenho que discordar do pastor do seguinte: o que acontece? Como é que acontece na igreja? Muitas vezes a própria liderança, ela tem um carinho tão grande pelo pastor, por coisas que o pastor fez, pela maneira como ele agiu, né? Que ele conduziu a pessoa. Às vezes ela estava ali num momento de dificuldade, o pastor ajudou ela em oração, teve ali um cuidado com ela, que acaba relevando, né? Vê o pastor fazendo a coisa errada e acaba relevando. Por quê? Porque ele é um cara que foi querido ali. Então, pelas coisas que ele fez no passado, né, o tanto que ele foi bom para as pessoas, para os membros no passado, por conta disso, acaba não agindo dessa forma, não exclui o pastor, não remove ele, às vezes nem chama a atenção do pastor, sabe? Então, por mais que eu estou entendendo o que o Rafael está trazendo ali para a gente ali de informação, eu vejo que na prática, infelizmente, não acontece isso, embora devesse. Mente acha que a igreja é apenas mais um clube ou um comércio que você participa ou não, e que lá em cima está o pastor, que é o presidente, o CEO daquela igreja, e é ele que determina para onde a igreja deve ir e para onde ela não deve ir. Você não fala mais do meu trabalho nessa casa, e você não vai mais abrir a boca para falar do meu patrão nessa casa. Você tá entendendo? Isto não é ser igreja. Isso está longe de ser aquilo que Cristo definiu para a igreja. Então, o meu conselho é que você estude um pouquinho a respeito do que é ser igreja, qual o seu papel dentro da igreja. E o pastor Samuel Ferreira deveria saber que aquilo que não é dele não pode ser dado para outra pessoa. O meu segundo argumento a respeito deste vídeo... Até aqui, né, foi o suficiente para a gente poder absorver ali o que o Rafael queria trazer para nós. Você que quiser ver o vídeo, vai lá no canal dele, eu reitero mais uma vez, vai lá porque o conteúdo é bom, tem quase 10 minutos de vídeo ali. De agora em diante ele vai explicar ali melhor o que é a igreja. O vídeo mais foi com a intenção da gente estar refletindo a respeito disso. O que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós, né? O Senhor fala assim que ele não habitaria em templos feitos por mão de homens, né? Então ele escolheu habitar em nós, mas para que a gente seja completo, a gente precisa fazer parte do corpo, que é o corpo de Cristo, que é onde se reúnem ali as pessoas, os irmãos se reúnem, nós fazemos parte desse corpo e juntos todos nós somos a noiva do Senhor, a noiva de Cristo. Então, por causa disso, a gente tem que zelar pela noiva. A gente não pega a noiva e fala assim: toma, a noiva é sua, pode levar, que esse povo aqui é seu. Não, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos igreja do Senhor, somos igrejas do Pai. E é o Pai que zela por nós, que cuida de nós. É o Pai, não é nenhum político, não é nenhum governador, não é prefeito, não é ninguém. Essas pessoas podem até ser instrumentos do Senhor, mas é o Senhor que nos dá o ar que nós respiramos, o alimento que nós nos alimentamos. É o Senhor que nos dá a saúde. Então fica pra gente aí esse alerta, tá? Não vamos ter política de estimação, vamos sim pensar a política com responsabilidade, tá? Não olhar mais aquela coisa como era antigamente, política e religião não se mistura, pelo contrário, a gente precisa ter os dois bem balanceados, os dois bem alimentados, para que a gente consiga fazer escolhas certas, boas escolhas, para que possamos ver a nossa nação melhorar, ver as nossas cidades, nossos bairros melhorarem. Amém? Eu acredito que o vídeo foi isso. Minha opinião é essa. Quero também ouvir a sua opinião. Então peço a você, deixe aí nos comentários o que você achou. Você tem algo a acrescentar? Você tem algo a dizer mais sobre esse vídeo? Deixe aí nos comentários. Beleza? No mais, eu te agradeço por ter assistido até aqui. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!